Hum? Restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Para aqueles que ainda não me conhecem, me chamo Vitor. Nós estamos iniciando agora a nossa live aqui na igreja de Mojimirim. E é um prazer estar com vocês. Estou vendo que já temos aqui algumas pessoas que estão participando conosco. Em especial, já dei aqui as boas-vindas, uma boa noite ao Reginaldo. Obrigado, Reginaldo, por estar conosco. Deus abençoe você. Viu? É um prazer ter a oportunidade de poder, nesta noite, compartilhar a palavra de Deus com vocês. Estou vendo também aqui a Lidiane. Boa noite, Lidiane. Que Deus o abençoe. Boa noite também a Denise. É muito bom revê-los. Bom estar com vocês. A Ellen está conosco também. Eu não sei exatamente aonde vocês estão, se é de fato aí em Jumirim ou de repente em outra localidade do estado de São Paulo, ou no Brasil mesmo. Eu me encontro aqui na cidade de Bauru, mais para o interior de São Paulo, e fico feliz de poder estar com vocês de novo. Né? Já tem algum tempo que nós estivemos aí e agora podemos estar nos reencontrando novamente. Nós vamos dar mais algum tempinho para que as pessoas possam acessar a live. Enquanto isso, você vá aí dando a sua notificação que você está presente conosco. E mais do que isso, vá convidando também as pessoas que você gostaria que pudesse participar do estudo da Palavra de Deus conosco nesta noite. Ok? Fique à vontade, entre aí conosco e vamos compartilhar da Palavra de Deus nessa noite. Ok? Eu espero que todos estejam bem. Já abaixei um pouquinho aqui a música para não atrapalhar. Ok? Tá melhor dessa forma? Espero que esteja melhor aí como para vocês também. Essa é a primeira live que eu vou estar fazendo e é para mim um privilégio muito grande, porque estou aí compartilhando essa oportunidade com vocês, ok? Então nós vamos aos pouquinhos aqui nos acertando, nos organizando para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível, tá bom? Nós vamos aguardar mais alguns minutos para que as pessoas possam entrar juntamente conosco e nós possamos juntos poder participar. Eu até gostaria de interagir com vocês nesse primeiro momento para saber se vocês estão me ouvindo bem. Me manda um joinha aí para saber se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir, para que depois, no decorrer do estudo, não tenha nenhuma intercorrência, ok?
Ok. Ela pediu para eu baixar o som do celular. Vocês me ouvem bem? Nós estamos aqui fazendo os ajustes do celular, tudo certinho, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Todos me ouvem? Bom, para aqueles que não me conhecem, volto a dizer, eu me chamo Vitor Ribeiro, sou pastor auxiliar da igreja aí de Mojimirim, juntamente com o pastor Gediel, que tem aí me auxiliado, me orientado e principalmente me ajudado a finalizar esse período, né, de preparação do último ano de teologia. Eu estudo no NASP, Engenheiro Coelho, aí bem pertinho de vocês, né? Estou no 4º ano de teologia e também no 3º e último ano de história. Eu faço licenciatura em história no NASP, na parte da noite, e no período da manhã, com os demais colegas, nós então estamos finalizando o penúltimo semestre e já indo literalmente para o final do curso de teologia, né? E estou tendo aí o privilégio, a oportunidade de estágio com vocês de Mojimirim, na qual também espero, né, como acredito que vocês também esperam isso, esperamos retornar no próximo semestre agora, né? Estamos orando para que Deus nos ajude, nos abençoe, não só a nós individualmente, mas a todo mundo de uma forma geral, para que esse momento de pandemia passe o quanto antes e nós tenhamos realmente a oportunidade e o privilégio de voltar às nossas atividades normais, ok? E eu espero, sinceramente, poder estar mais tempo com vocês aí na igreja de Mojimirim, juntamente com os amigos e os colegas que já fizemos, né, nesse breve período que estivemos aí com vocês, ok? Nós vamos dar mais algum tempo, colegas e irmãos possam estar conosco e desde já quero agradecer a todos vocês que já estão presentes, tá? A todos vocês que já estão participando conosco desde os primeiros momentos. Não esqueça de mandar o seu like, compartilhar o link dessa live para que mais pessoas tenham a oportunidade de, juntamente conosco, apreciar o estudo da Palavra de Deus nessa noite de domingo, tá? Lembrando, né, de forma muito especial, antes que eu me esqueça, né, de enviar aqui um abraço, um parabéns e principalmente que o desejo que Deus abençoe todas as mamães, né, da igreja de Mojimirim, todas as mamães que estiverem assistindo essa live. Que Deus as abençoe por esse dia em que nós comemoramos o Dia das Mães e que assim como Deus tem sempre abençoado vocês sempre sejam cercados pelo cuidado e carinho de Deus para nos dar sempre o suporte, o exemplo e o carinho necessário também para que nós possamos seguir a nossa vida, ok? Todas as mães, um feliz Dia das Mães, ok? Que Deus abençoe vocês. Muito bem, nós vamos então dar início ao estudo dessa noite e como já foi apresentado a vocês, nessa noite nós vamos tratar um pouco sobre o que a palavra de Deus nos diz relacionado à grande dúvida e à pergunta que muitas vezes temos, principalmente quando passamos por situações como essa que nós estamos enfrentando agora, relacionado a essa crise na saúde pública, a pandemia, doenças e pessoas que estão falecendo. A primeira pergunta que muitas vezes nos fazemos em meio a uma crise, uma dificuldade ou um problema que enfrentamos no qual muitas vezes não vemos solução é se Deus está ausente, né? E se a Bíblia nos apresenta algo que podemos de alguma maneira entender se Deus realmente se ausenta da nossa vida, se ele está às vezes distante ou não de nós. O que será que a Bíblia tem para nos ensinar ou nos dizer relacionado a essa importante questão? A Bíblia é um livro que nos apresenta diversas lições e nesta noite o nosso interesse maior
é que, mais uma vez, a Bíblia nos apresente uma lição que possa confortar o nosso coração, mas mais do que isso também, nos trazer esperança, não só na Bíblia, mas principalmente na pessoa de Cristo Jesus. Então, nessa noite, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia em mãos. Nós vamos abrir a Bíblia neste momento e eu convido você a fazê-lo aí onde você está, seja na sua casa ou no seu trabalho, quem sabe, né? De repente você está nessa noite em alguma atividade de trabalho, atividade profissional, e está nos ouvindo e está nos acompanhando nesse momento. Ou de repente você está em casa junto com a família, depois de ter passado o Dia das Mães com a sua mãe, com o seu pai, e eu quero convidar você neste momento a abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro do evangelista Mateus. Evangelho de Mateus, nós vamos ao capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Ok? Abra sua Bíblia. Enquanto você que já está conosco está abrindo a sua Bíblia, aos demais que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Que a misericórdia, a graça de Deus alcance cada um de nós, independente de onde nós estivermos, ok? E que de forma muito especial o estudo dessa noite possa trazer conforto, paz, esperança e alegria ao seu coração, ok? Muito bem, abra então sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo é o capítulo de número 11, e nós vamos ler a partir do verso de número 1. Mateus, capítulo 11, verso de número 1. Antes da leitura, porém, eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Da forma como você se sentir mais confortável, quero convidar você agora a orar conosco, para que antes da leitura do texto bíblico, Deus, através do seu Santo Espírito, possa nos dirigir à compreensão daquilo que iremos buscar na palavra de Deus. Então, ore comigo. Eterno e Santo Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de abrirmos a Tua Palavra e nela podermos encontrar conforto, paz, esperança e principalmente o perdão, a graça e a misericórdia tão necessário para este momento que estamos vivendo. O Senhor conhece a nossa realidade, vê e acompanha muito de perto a nossa situação e sabe como somos limitados e como somos pó. E observando a nossa realidade e a nossa finitude, o Senhor que é um Deus infinito, que conhece todas as coisas, que está acima de tudo, que governa soberanamente todas as coisas. O Senhor nos conhece muito bem. E nesse momento queremos nos aproximar de Ti, para que através da Tua palavra o Senhor nos leve à compreensão da Tua vontade. Para isso, rogo que o Senhor, em nome de Cristo, perdoe os nossos pecados, alcançando, ó Pai, aqueles que estão espalhados por todo o mundo. Não somente os amigos e irmãos que encontramos agora através dessa live na igreja de Mogi Mirim, mas a todos, Senhor, que estão espalhados pelo mundo, sofrendo ou não, afligidos ou não por qualquer tipo de circunstâncias ou mesmo pela realidade da pandemia. Que o Senhor nos alcance e, em nossa limitação, perdoe os nossos pecados. Lava-nos por meio do sangue do Cordeiro, nos conceda ser batizados com Teu Santo Espírito e agora, perdoados, em nome de Cristo Jesus. Nós queremos abrir a nossa mente e o nosso coração para que o Senhor faça em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Ajuda-nos à medida que estudarmos a Tua Palavra, que a nossa mente seja iluminada pelo Espírito de Deus. E é ao passo que compreendermos a Tua vontade, possamos nessa noite também, aonde quer que estejamos, possamos tomar decisões ao Teu lado. Dirige-nos no estudo da Tua Palavra, fica com cada um de Teus filhos, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. Mateus capítulo 11. Nós vamos a partir do verso de número 1 até o verso de número 10. E eu peço que você acompanhe conosco. A Bíblia diz assim, na minha versão eu leio da seguinte forma. Instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Diz a Bíblia, no verso de número 4 do capítulo 11. Jesus então respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Verso 6, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Verso os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. E ele disse, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, disse Jesus, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Verso 9, afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Disse ele, sim, eu lhes digo, e mais do que um profeta, esse é a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Esse é o texto. A Bíblia nos apresenta em diversas passagens que existe uma relação muito especial, muito intrínseca entre João Batista e Jesus. João quem batizou Jesus, mas mais do que isso, a Bíblia nos mostra que tanto João quanto Jesus, ambos vieram a esse mundo com propósitos bastante definidos. Jesus veio para nos trazer a salvação e, através da sua própria vida e ministério terrestre, entregar a sua vida em resgate à nossa vida e nos dar a oportunidade de salvação. João, por consequência, ele vem a esse mundo para preparar o caminho para que Jesus pudesse então aqui chegar, ser batizado como foi e, acima de tudo, poder pregar e levar pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. O mais interessante de tudo é que, além dessa cumplicidade, podemos dizer assim, dessa parceria entre Jesus e João, da mesma promessa escrita pelo profeta Isaías. Isaías havia predito já no passado, no Antigo Testamento, que um dia viria o Messias para esse mundo trazer salvação a cada um de nós. Mas mais do que isso, prometeu também que João Batista, seu primo, viria a esse mundo e traria a possibilidade de preparar o caminho para que Jesus viesse e aqui pudesse então realizar a sua obra. E isso foi feito. João Batista, ele nasce numa família sacerdotal. O seu pai é sacerdote e o normal seria que João Batista seguisse os próprios passos do pai, um dia vindo, quem sabe, ocupar o lugar de seu pai nos ofícios sacerdotais do templo. Mas ao contrário disso, João não segue essa linha, ele não permanece nesse mesmo caminho, ao contrário, a Bíblia nos diz, já no Evangelho de Mateus, bem como também nos demais evangelhos sinóticos, que João, ao contrário de seguir de fato, literalmente os passos do pai, ele vai para o deserto. E ali no deserto ele cumpre a promessa que havia sido feita no Antigo Testamento. Ele é, de fato e de verdade, a voz daquele que clama no deserto. E a pregação de João Batista, bem como a pregação de Cristo, de próprio Jesus, tinham uma mesma direção. Ambos pregavam e anunciavam ao povo a necessidade de arrependimento. Esse era o foco. É chegado o momento de Deus trazer a este mundo o seu reino. E nós, dizia João, precisamos nos arrepender, voltar a Deus e entregar a nossa vida a Ele, para que Ele faça de fato em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Mas a pregação de João, ela afetava algumas áreas, alguns segmentos do judaísmo naquele tempo, em específico os saduceus. E muitos deles se incomodavam com essa pregação. Você bem sabe, havia uma ligação muito estreita entre o sumo sacerdote e o poder político romano da época. Naquele contexto do Novo Testamento, em específico, nesse primeiro século da era cristã, você bem sabe que o ofício do sumo sacerdote já não era algo mais relegado unicamente à linhagem sacerdotal já prescrita no Antigo Testamento. Nesse contexto do Novo Testamento, nós vivemos num ambiente onde o ofício sumo sacerdotal já se tornou um cargo político, sendo indicado muitas vezes até mesmo pelo poder romano. E nessa realidade, João então tem um enfrentamento, ele tem uma oposição
ele prega contra os erros, não só do povo comum, mas também do alto clero religioso judaico naquele contexto. E não só isso, João também prega contra os abusos do próprio poder romano, e em específico contra uma figura, Herodes. João tinha uma proximidade ou uma relação, podemos assim dizer, quase que de conflito, mas também de amizade com Herodes. Herodes ouvia o que João pregava. Herodes conhecia a sua pregação e o tema, a razão daquilo que ele apresentava. Mas, por outro lado, Herodes se encontrava quase que encurralado, porque diz o contexto bíblico que Herodes estava amasiado com a esposa de seu irmão. E esse era um dos pecados que João Batista facilmente, ou podemos dizer, constantemente colocava diante de Herodes, uma vez que ele estava em erro. E isso diz a Bíblia que criou entre João Batista e Herodes, não diretamente entre João Batista e Herodes, mas principalmente entre João Batista e Herodias, a sua, então, companheira, uma relação muito conflituosa, uma situação de litígio, de embate. E ela, então, constantemente pedia que Herodes fizesse alguma coisa em relação a João Batista. Fato este que chega um momento em que Herodias, então, elabora um plano, e esse plano leva, então, João Batista à prisão. E então nós chegamos ao contexto do capítulo 11 do livro de Mateus, aonde vemos, de fato, que João Batista agora está aprisionado. O interessante é que João Batista não fora levado ou enviado para as prisões romanas comuns. Ao contrário, João Batista foi encaminhado ao calabouço do próprio palácio de Herodes. E você pode depois, então, observar esses detalhes no próprio transcrito do Espírito de Profecia. E você encontra-se agora, então, João no calabouço, na masmorra do palácio de Herodes. E ali ele está confinado. Ele já não tem mais a possibilidade, como outrora teve, de poder pregar o evangelho da maneira como ele sempre pregou, ou advertir o povo, ou apresentar a eles os seus pecados, a fim de os chamá-los ao arrependimento. Ele está agora encarcerado. E a Bíblia nos diz que, embora preso no calabouço, ele tinha a possibilidade ali de ter acesso ou ser visitado pelos seus discípulos também. E em uma dessas visitas, diz o texto, que João, em conversa com seus discípulos, dá a eles uma incumbência. Que incumbência é essa? A Bíblia nos diz que João fora aprisionado e o motivo da sua prisão era a sua própria pregação. Ele estava constantemente apresentando, como disse outrora, os pecados do povo. Isso os incomodava, assim como também incomodou Herodias e também no contexto aqui de Herodes. E por conta disso ele havia sido então encarcerado. E dentro da prisão passa um dia, 2 dias, 3 dias. João começa a se preocupar. Embora houvesse a possibilidade de ter contato com seus discípulos, ele começa a se preocupar dessa prisão. Qual seria o desfecho dessa realidade em que ele se encontrava? Ele havia passado todo o contexto da sua vida até o presente momento, apresentando a pessoa de Cristo às pessoas, a multidão que ia até o deserto ouvir a sua voz. Ele havia seguido as orientações proféticas à risca. Ele estava vertido a fazer a vontade de Deus por completo. E por conta disso, João agora se encontrava preso. Já aqui, ao início dessa explanação, a Bíblia nos faz ou nos leva a uma reflexão. Muitas vezes, embora estejamos fazendo de fato, de verdade, a vontade de Deus, nós podemos ser acometidos de intempéries, de situações adversas, de problemas, realidades nas quais nós não gostaríamos e não teríamos a intenção de passar. De repente, eu posso estar falando com alguém agora que tem ido à igreja sempre quando pode, vai aos cultos regularmente, pelo menos ia até antes de iniciar essa pandemia. Uma pessoa que levanta pela manhã, busca a Deus, estuda a Bíblia, faz o seu estudo da lição da escola sabatina ou o seu devocional pessoal, enfim, ele se dedica e se esforça a fazer a vontade de Deus na sua casa, na sua vizinhança, no local onde trabalha, na escola onde estuda, enfim.
De repente eu posso estar falando para alguém que vive ou busca viver um cristianismo de acordo com a vontade estrita de Deus. Mas de repente você hoje se encontra numa realidade onde as coisas não estão indo bem. E você pode, de repente, como João, pensar, puxa vida, essa realidade em que eu estou vivendo pode ser por um dia, mas um dia passa. E você, na manhã seguinte, pensa, eu acredito que pode ser por hoje somente. E o hoje também passa. E quando você começa a analisar a sua própria situação, passaram-se dias, semanas e meses, e a situação não se resolveu. Na sua mente, como fora também na mente de João, pode de repente subir alguns pensamentos negativos que te podem levar à dúvida. E aqui é um detalhe importante. A Bíblia não nos condena por duvidar. A Bíblia nos condena, sim, quando não buscamos a luz necessária para responder às nossas dúvidas. E a luz necessária que precisamos para responder às dúvidas que temos quando enfrentamos dificuldades é a própria palavra de Deus. Por isso, nessa noite, estamos estudando ela. E aqui você vai encontrar a resposta que, de repente, você está buscando. Pode ser que, da mesma maneira como João, a sua resposta não venha da maneira como você espera, mas ela virá. Creia em Deus. A sua resposta, o seu pedido, a sua oração que você tem dirigido a Deus será respondida. Isso você tem que ter certeza, ok? O texto vai adiante e diz o seguinte, que a dúvida, o medo, o desespero, quem sabe, começou a ocupar a mente e o coração de João. Então, em uma das visitas que seus discípulos o fizeram, João então se dirige a eles e pergunta como está sendo o ministério de Jesus, o que está acontecendo lá fora, como está os discípulos que outrora me seguiam, como, em específico, tem sido o ministério de Jesus Cristo. E aí, nesse contexto, os discípulos então apresentam o que Jesus estava fazendo. Mas a visão que os discípulos deram a João foi uma visão mais específica e até um tanto quanto distorcida. Eles disseram a João que Jesus estava curando, que Jesus estava pregando, que Jesus estava se encontrando com fariseus, comendo com pecadores, cobradores de impostos. E, de uma certa maneira, isso parecia distante do objetivo primário que os judeus esperavam do Messias. Lembre-se bem, quando Isaías apresenta o servo, o Jesus, que ele deveria vir e trazer salvação ao povo, principalmente no contexto do Novo Testamento, Isaías apresenta ali dois aspectos da obra de Jesus. Em primeiro lugar, Isaías apresenta um Cristo, um Messias sofredor. Aquele que viria andar entre as pessoas, aquele que viria saber qual é a realidade das pessoas de perto, aquele que curaria pessoas, traria visão aos cegos, aquele que daria oportunidade de vida, perdão e graça às pessoas. E por conta disso, sofreria as penalidades da cruz. Ao mesmo tempo, Isaías apresenta também que, outrora, mais adiante, esse mesmo Cristo que uma vez veio como sofredor, viria como o Cristo glorioso, aquele que de fato e de verdade, no futuro, sentaria no trono de Israel. Ele seria o rei, não só de Israel, mas de toda a terra. Mas no contexto de sofrimento, de privação, de dificuldade em que os judeus viviam, eles esperavam não um Jesus, não um Messias sofredor, eles esperavam um Messias glorioso que pudesse colocar fim ao domínio romano e, logicamente, oportunizar ao povo judeu a glória, a salvação, as bem-aventuranças que todo o Antigo Testamento sempre prometeu a eles. Por conta disso, a visão que eles tinham de Cristo era um tanto quanto distorcida. A cura que Jesus fazia, os milagres que ele proporcionava, o pão que ele multiplicava, era tudo muito bom, mas eles estavam esperando um Cristo glorioso, o rei dos judeus. Dessa maneira, a mente de João no cárcere estava um tanto quanto embotada, ele estava em dúvida, então ele pede aos seus discípulos, vão até Cristo, vão até Jesus, e perguntem a ele se de fato, de verdade, ele é aquele que devia vir, ou se nós devemos esperar outro. Pode ser que ele não seja, de fato, de verdade, aquele a quem eu preguei,
A quem por tanto tempo eu testemunhei, aquele que por tanto tempo eu preparei o caminho. Essa era a dúvida. Diz o texto que os discípulos de João então saíram e foram até Jesus. E aqui algo deve chamar a minha e a sua atenção. Quando você vai ao Antigo Testamento, em específico no livro de Salmos, no capítulo 102, você vai encontrar ali algo que muito provavelmente estava latente, preocupando a mente de João. Salmos capítulo 102, no verso 19, no verso 20, a palavra de Deus diz assim: do seu santuário nas alturas, o Senhor olhou. Dos céus, observou a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, diz o texto. Eu estou usando a nova versão internacional. Deus dos céus, diz o texto, olhou e observou e ouviu o gemido dos prisioneiros e liberta os condenados à morte. João certamente conhecia essa promessa, conhecia esse texto, conhecia essa belíssima explanação feita nos Salmos. E provavelmente ele tinha nesse texto a garantia, a esperança de que Jesus faria algo também pela sua própria vida. Assim como diz o texto em Salmo, capítulo 102, ali, do alto dos céus, Deus olha para aqueles que estão passando por calamidades, por situações difíceis, por aqueles que choram, por aqueles que estão aprisionados ao pecado, a situações difíceis, a calamidades. De repente, como disse anteriormente, você hoje pode estar passando por uma situação como essa. Você pode estar enfrentando uma realidade onde tudo parece escuro, aonde parece que a noite não tem fim, aonde parece que não há solução para o seu problema, aonde parece que você está aprisionado atrás das grades do erro, do pecado ou das más escolhas. Ouça uma coisa, Deus ouve dos altos céus. Você tem que ser grato a Deus, porque a Bíblia nos garante que o Senhor ouve o sofrimento, ouve o gemido, ele conhece e está bem próximo daqueles que o buscam. Não importa onde você estiver, não importa se você está na cadeia, não importa se você está em casa sozinho, se você está na rua, se você está fugindo, se você está no seu trabalho, se você está num leito de hospital, ou se você é aquele que está orando por alguém que está enfermo. Saiba de uma coisa, Jesus ouve as suas orações. Ele conhece o seu sofrimento e se coloca ao seu lado. Isso você tem que ter certeza, porque o texto diz isso. Então, quando Jesus recebe os discípulos de João, ele faz algo maravilhoso, algo que eu e você precisamos entender para que nós possamos compreender qual é a atitude de Cristo. Ao contrário de Jesus, ao ser confrontado com a pergunta dos discípulos, era de fato Jesus, ao contrário dele abrir a Bíblia e ir ao Antigo Testamento e revisar com os discípulos de João todas as profecias que falavam sobre ele, ele não se utiliza de argumentos ou de palavras. Ao contrário, ele de fato e de verdade leva os discípulos a verem resultados. O texto diz assim: voltem e anunciem a João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. E o que eles estavam vendo e o que eles estavam ouvindo, o Espírito diz que eles passaram o dia todo com Jesus. E durante todo esse dia, Jesus os mostrou o que ele de fato estava fazendo e quem ele de fato era. A Bíblia diz, a partir do verso de número 5, os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E mais do que isso, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, diz Jesus. Ao contrário do que poderia ser a nossa atitude, e isso muitas vezes provavelmente já aconteceu com você, alguém às vezes te aborda e pergunta a você qual é a razão da sua fé. Por que você é cristão?
ou porque você é um cristão adventista do sétimo dia, e aí você preocupado, ansioso em trazer às pessoas uma resposta que seja satisfatória, você então vai aos livros, você vai à Bíblia e apresenta a essas pessoas todas as profecias, todas as ordenanças, os mandamentos que Deus nos concedeu, para que nós pudéssemos hoje então nos encontrar na condição e na qualidade de cristãos, e mais do que isso, dia. Mas muitas vezes saem deste momento de encontro, desse momento de diálogo conosco, sem saber de fato e de verdade quem nós somos. Aqui Jesus não lhes apresenta argumentos por palavras simplesmente. Jesus lhes apresenta argumentos reais, resultados palpáveis. Pessoas estavam sendo tocadas e, mais do que isso, pessoas estavam sendo transformadas pelo ministério terrestre de Cristo Jesus. A palavra de Deus estava sendo disseminada. As pessoas que tinham sido acometidas por enfermidades eram curadas. As pessoas que tinham problemas em sua casa, em sua família, em seus relacionamentos, ou problemas consigo próprio, eram alcançadas, libertadas, perdoadas pelo poder da palavra de Cristo Jesus. Ao passarem todo aquele dia com Cristo, os discípulos de João, muito antes de lhes apresentar, de fato, aquilo que Jesus havia enviado através deles, eles próprios estavam convencidos de que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. João não havia trabalhado em vão. Essa era a sensação que eles tinham. Então eles retornam e apresentam a João um relatório daquele dia maravilhoso que eles tiveram com Cristo Jesus. E eu ouso imaginar como aqueles homens chegaram a João e a ele deram esse relatório. O relatório de quem Jesus era e do que de fato, de verdade, ele estava fazendo pelas pessoas. A grande verdade, irmãos, é que esse texto nos mostra que, ao contrário do que as pessoas entendem, ao contrário do que as pessoas possam estar enfrentando, passando ou pensando neste momento, Deus não está ausente. Deus não está distante de nós. Deus não está afastado de cada um de nós. Ao contrário, assim como o texto diz, Jesus está agora ao seu lado. Ele está trabalhando em nosso favor e as prerrogativas, os resultados do trabalho dele é o que valida quem ele é e o que ele tem feito por nós. Quando você volta ao passado, principalmente ao século XVIII, século XVI, século XVII principalmente, melhor dizendo, havia naquele contexto um pensamento, e esse pensamento era referente à distância que Deus estava de nós. Naquele contexto, voltaram-se ao passado grego, e lá buscaram cunhar uma teoria, uma crença, podemos dizer assim. E nós estamos agora falando do deísmo. O deísmo ele se difundiu de forma muito fácil, de forma muito facilitada entre o século XVI e o século XVII. Você bem sabe, a Bíblia nos mostra que esse foi o período do final da supremacia papal, do final do período em que a Igreja Católica presidiu, e não só isso, ela impôs sobre o mundo uma violenta perseguição aos cristãos, mas mais do que isso, ela também cerceou a possibilidade das pessoas terem acesso à Bíblia. Então, as pessoas sem Bíblia, sem conhecimento real da palavra de Deus e principalmente sendo oprimidos por aquilo que eles tinham como representação da vontade de Deus, ou seja, a igreja, eles entraram numa situação onde eles creram que Deus era ruim, que Deus era mau, que a igreja, o instrumento que Deus utilizava naquele contexto, era opressivo. Então, entenderam que Deus estava distante deles, que Deus estava distante, não somente distante, estava ausente do mundo. O deísmo pregou essa realidade e essa verdade, e hoje muitas de nós, muitas pessoas que encontramos, pensam que Deus age conosco da mesma forma. O deísmo chega a cunhar a possibilidade de Deus ter criado o mundo, mas ter deixado o mundo à sua própria sorte, sem interagir, sem ser um Deus não só transcendente, mas sobretudo um Deus emanente, um Deus que está bem próximo daquele que sofre,
um Deus que ouve a oração dos seus filhos. Esse era o pensamento do deísmo, dos quais encontramos hoje. Provavelmente pode ser que um dos que estão nos ouvindo possa estar pensando da mesma forma. Será que Deus não está distante de nós? Será que Deus não está ausente do mundo? Será que Ele não se afastou a ponto de não mais interagir conosco, mas não se importar pela nossa realidade? Dia após dia, você e eu temos ouvido nos noticiários, pessoas estão morrendo. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, buscando entender o que está acontecendo e principalmente até onde isso vai nos levar. E de repente pode ser que há pessoas que estão se perguntando, será que Deus nos deixou a nossa própria sorte? A grande verdade é que, ao contrário daquilo que os deístas pregavam, ou pregam até hoje, ao contrário daquilo que João estava imaginando, Deus não o abandonara no cárcere. Aquele Jesus que ele havia pregado, anunciado e preparado o caminho, era o mesmo Jesus que estava entre eles. Era o mesmo Jesus que estava curando, era o mesmo Jesus que estava atendendo as pessoas, é o mesmo Jesus que está hoje ouvindo a minha e a sua oração. É o mesmo Jesus que está disponível a nós, independente se o momento está complexo ou não. Esse é o Cristo. Não há outro. Não virá outro depois dele. Não teremos nós a oportunidade de nos encontrarmos com outra pessoa que possa ocupar o lugar deste que é Cristo, o Filho de Deus. Ele é o prometido Filho de Deus. Aquele que veio a este mundo, andou entre os homens e hoje intercede por nós no santuário celestial. Eu quero ler com você um texto e com esse texto caminharemos ao fim da nossa reflexão. Esse texto se encontra no livro Desejado de Todas as Nações. Você conhece esse material e se não o conhece, eu convido você a ter acesso, ler este livro e entender um pouco mais sobre a pessoa de Cristo através das palavras de Ellen White. Ellen White, falando sobre os momentos finais da vida de João, principalmente neste contexto de dúvida, de sofrimento no cárcere, ela narra a maneira como não só João Batista passou esse momento, essa dificuldade, mas principalmente o porquê ele passou este momento e essa dificuldade. Por quê? Quando lemos o texto de Mateus capítulo 11 e entendemos os seus detalhes, como assim o fizemos nessa noite, você pode então se perguntar, mas por que Jesus não livrou João da cadeia? Por que Jesus, sendo ele o Cristo, por que ele, além de mostrar a João e aos seus discípulos quem ele era de fato, por que também ele não livrou João da morte, sabendo que João estava preso e mais alguns dias ele enfrentaria então a execução? Por que Jesus não livrou João dessa situação por completo? E quando nos fazemos essa pergunta, ou mesmo quando eu me faço essa pergunta, o texto que vamos ler agora nos traz a resposta. E através dessa resposta me traz conforto, me traz alento, e eu espero que traga a você também. O Desejado de Todas as Nações, falando sobre a prisão e morte de Jesus, página 127, eu leio a versão condensada. Ellen White descreve da seguinte forma. Aqui, volto a dizer, ela apresenta o motivo pelo qual Jesus não tirou João do cárcere. Ao contrário, Jesus confortou-lhe o coração, mas não deu a oportunidade de ser liberto da prisão. Por quê? Ellen White diz assim, por amor aos milhares que em anos deviam passar da prisão para a morte, João precisou beber do cálice do mártir. E ela continua, os seguidores de Jesus, ao terem que definhar em celas solitárias, ou morrer pela espada, pela tortura ou pelas chamas, aparentemente abandonados por Deus e pelos homens, seriam confortados ao pensar que João Batista teve, melhor dizendo, que passar pela mesma experiência. E ela vai adiante. João não foi desamparado. Ele teve a companhia de anjos celestiais que lhe abriram as profecias referente a Cristo
e as preciosas promessas da Escritura. Para João, ela então conclui: como também para todos os que vierem depois dele, foi dada a promessa: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Consegue entender? A Bíblia e o Espírito de Profecia aqui se fundem para nos dar a certeza de que, independente de qual seja a realidade, o momento ou a aflição, a tribulação, o problema que você esteja enfrentando, Deus nunca nos abandona. Ele está próximo de nós. Jesus poderia sim ter ido até o cárcere e retirado João Batista da prisão. Além de ter lhe enviado o conforto da certeza de que ele era o Cristo, Jesus poderia ter libertado João do cárcere. Mas diz o Espírito de Profecia que Jesus não o fez para que quando hoje, no futuro, eu e você estivermos enfrentando situações semelhantes ou iguais a que João enfrentou, você possa ter em João o exemplo de que, mesmo que Deus não nos faça aquilo que nós pedimos, Ele nos faz aquilo que nós precisamos para aquele momento. João foi encaminhado à morte, mas teve a certeza de que a sua obra estava conclusa. Ele teve a certeza de que a presença de Deus era com ele. Ele teve a certeza de que o seu trabalho não foi em vão. Ele teve a certeza de que aquele era o Cristo que agora o confortava e que no futuro, ao ressoar de sua voz, lhe daria vida, e não somente vida terrena, mas vida eterna, através de Cristo Jesus. Essa é a grande promessa. Este é o grande princípio. Jesus mostrou de forma clara a João de que a sua vida estava agora entesourada para a salvação, com aqueles que hão de acordar na manhã da ressurreição. Eu não sei qual é a sua realidade no momento, mas com certeza você está passando não só por privação, não só por isolamento social, mas pode ser que você esteja enfrentando alguma realidade adversa, algum problema mais grave, seja ele financeiro, espiritual, seja ele de ordem familiar, relacionamento, seja ele de profissão, ou mesmo financeiro, enfim. Pode ser que você tenha alguém na família que já está acometido pelo Covid. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei como vai ser a sua noite hoje. Mas uma coisa a Bíblia nos garante, isso eu sei. A Bíblia nos diz que Jesus não está escondido. Ele não está distante, ele não está ausente. Ele está ao nosso lado. Ele está ao meu lado agora e está ao seu lado também. Independente de qual seja a sua realidade, independente de qual seja o seu problema. Por isso, eu quero convidar você neste momento a juntos fazermos uma oração. Uma oração no sentido de que nesta noite, embora pode ser que o seu problema não seja resolvido, você tenha o privilégio de ter a certeza de que Jesus está ao seu lado. Como disse no princípio, eu não sei onde você está, eu não sei qual é a sua realidade, mas neste momento eu quero convidar você, por gentileza, feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus, para que pela sua misericórdia e graça Ele faça por nós e em nós aquilo que nós não podemos fazer. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado, porque através da Tua palavra, ao contrário do que as vãs filosofias pregam, o Senhor não é um Deus escondido, o Senhor não é um Deus distante, muito menos o Senhor não é um Deus que criou este mundo e o deixou à sua própria sorte. O Senhor não é um Deus que está longe de nós. Ao contrário, o Senhor é um Deus que está próximo, é um Deus que se importa, é um Deus que, como diz o Salmo, ouve o gemido daquele que sofre, que conhece a oração daquele que está aprisionado. O Senhor é um Deus próximo de nós. E não só isso, o Senhor se fez carne e andou entre nós e nos deu prova de que o Senhor é, de fato e de verdade, o Filho de Deus, o Rei não somente dos judeus, mas o Rei de toda a terra. E assim como outrora no passado, o Senhor confortou o coração de João
encarcerado, preso atrás das grades, mas livre em seu próprio coração, livre na sua esperança, livre na sua certeza. Nós pedimos que o Senhor faça o mesmo conosco. Se há alguém entre nós, ó Pai, que está passando por algum tipo de problema, se há alguém entre nós que está enfrentando alguma realidade adversa, se há alguém que está aprisionado pelo pecado, pelas dificuldades ou pela enfermidade, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos traga a cura, que o Senhor nos traga a paz e nos dê a possibilidade de vida, não só vida neste mundo, mas sobretudo e de fato, vida eterna com Cristo Jesus. Nessa noite queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos e rogar que o Senhor faça em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Alcance cada um de seus filhos que participa deste momento, desta live especial nesta noite. Mas alcança também aqueles que ainda ouvirão a sua palavra, aqueles que ainda serão confortados pela certeza de que há um Deus que se coloca ao nosso lado, que ouve a nossa oração e age em nosso favor. Perdoa os nossos pecados, principalmente se temos nós duvidado e temos acalentado a dúvida e o medo em nosso coração. Retira a dúvida e a sombra de nossa mente e de nosso coração e dá-nos a paz que só podemos encontrar em Cristo. Nessa semana estamos adentrando dias que ainda são desconhecidos, mas pedimos que a luz do Espírito nos ilumine e que o Senhor nos conceda uma semana de vitória. Perdoa-nos, fica conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma muito especial. Eu espero que aquilo que aqui conversamos, o momento que aqui passamos juntos e principalmente o estudo que fizemos da Palavra de Deus possa trazer a você conforto, esperança e dias difíceis, mas logo, pela graça de Deus, esses dias terão fim. E nós teremos não só a oportunidade de nos rever mais uma vez como igreja, nos unirmos como igreja, mas sobretudo nos preparar e preparar pessoas para que logo em breve possamos ver Cristo nas alturas dos céus. Que Deus conceda a você uma ótima noite, um restante de semana, né, na presença de Cristo, e nós ainda nos encontraremos. Então, faça planos, se prepare, ainda teremos outros momentos juntos e eu espero que você nos acompanhe e esteja conosco. Não se esqueça dos próximos encontros que também teremos com o pastor Gediel, aonde ele também estará apresentando a palavra de Deus para nós, nos trazendo sempre orientações, instruções e principalmente o conforto que a Bíblia nos dá. Deus o abençoe, tenha uma ótima noite, um bom descanso e uma ótima semana. Um abraço.